Olá, querido aluno, espero que você se encontre bem e diante de alguns desafios que nós teremos em relação à rotina, nós estaremos conversando com a coordenação, nós estaremos então preparando alguns vídeos para que sejam vistos por vocês, dando continuidade à nossa matéria. Na nossa primeira aula, nós observamos o princípio fundamental da evangelização e nós caminhamos no pressuposto da evangelização. E olhar para o pressuposto da evangelização, nós vimos que é olhar para a evangelização de forma bíblica, de forma bem pontual, em relação à rotina que a Sagrada Escritura aponta para a gente. Então nós observamos que desde o Gênesis, nós já temos esse direcionamento de expandir o conhecimento do Senhor, a glória do Senhor. E a gente verificou que, ao passar do tempo, ali na criação, o pecado ele começa a tomar conta e, a partir daí, essa ênfase de levar o Evangelho para todos os lugares do mundo, ela é comprometida. Então, diante dessa situação do pecado, essa situação danosa, desastrosa, nós vamos ver que Deus elege um homem, separa um homem, Abraão, e agora o Senhor Deus, ele assume a vanguarda a fazer com que o conhecimento dele seja espalhado sobre toda a face da terra. E com isso, a gente percebe que há uma ênfase da Sagrada Escritura, quando a gente olha para a Sagrada Escritura com uma chave hermenêutica da evangelização, da missão, a gente percebe que toda a Sagrada Escritura vai caminhar nesse sentido para um apontamento da glória de Deus sendo conhecida. Então, a gente chegou à conclusão de que a evangelização ela é, portanto, um meio pelo qual nós espalhamos a glória de Deus. E espalhar a glória de Deus é também anunciar o reino do Senhor Jesus sobre toda a terra. É anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador do universo. Então, espalhar a glória de Deus é tornar o Filho conhecido, é tornar Jesus conhecido. Quando Jesus é conhecido, o Pai é conhecido. Quando o Pai é conhecido, a Trindade, então, ela é glorificada, não é? Então, a gente viu que havia oposições, né, contra a glória de Deus. Deus, então, retoma isso ele acaba, por assim dizer, apontando um caminho dessa retomada da evangelização, do cumprimento cabal da vocação do ser humano, e a gente chega em Jesus Cristo, né, que vai trazer para nós aí esse conceito muito maior, esse conceito ampliado do que é a evangelização. Hoje, portanto, nós vamos olhar um pouquinho se no primeiro capítulo a gente olhou para o conceito, a gente vai olhar agora na segunda aula, melhor dizendo, a gente vai olhar para a identificação do público-alvo, tá? Então, o que a gente precisa compreender, e isso tem que ficar bem claro para a gente, é que há uma motivação no evangelismo. E a motivação do evangelismo, ela é a glória de Deus, ela precisa ser a glória de Deus. Não é uma motivação completamente alheia a isso, pelo contrário. É uma motivação que a glória de Deus é de fato aquilo que vai nos interessar, né? E à luz do que a gente percebeu através da primeira aula, o dever de cumprir a grande comissão e levar a glória de Deus em todos os guetos da alma humana faz com que a gente cumpra o nosso papel enquanto sacerdote. Se os filhos de Adão se não fossem expulsos, se Adão não fosse expulso do Éden, se não houvesse o problema do pecado, todos os filhos de Adão seriam sacerdotes. O problema é que a terra se
expandiu, os homens dominaram todos os lugares, mas não como sacerdotes, mas sim como pecadores. E em Jesus Cristo a gente vê esse resgate do sacerdócio universal. Isso vai se traduzir na prática de todo cristão, de toda igreja, de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Então, o fundamento para nós principal da evangelização, ele precisa residir no fundamento da glória de Deus, tá? E diante disso, quem são os alvos da nossa evangelização? Lucas 10, 3 e Mateus 9, 36 nos fornecem o alvo do desafio da evangelização. E ao analisarmos esse texto, a gente percebe que é dada uma missão aos discípulos, né, aos 70, e em Lucas a gente percebe que Jesus envia esses discípulos ao meio de lobos, diante de um cenário também de uma grande lavoura. Então você tem duas metáforas ali para apontar o desafio da evangelização, tá? Isso, de certa forma, facilita a compreensão para a gente dos desafios que nós temos diante da evangelização. Por outro lado, quando a gente observa esse texto correlato em Mateus, a gente observa que o público da evangelização são as ovelhas perdidas de Israel. Talvez se a gente fosse pensar nesse contexto de ovelha perdida, de grande lavoura e tudo mais, a gente precisaria pensar o seguinte: desde a Idade Média, o ser humano sempre tentou trabalhar uma matéria, trazer uma matéria e transformar essa matéria em outra. Por exemplo, era comum a tentativa de transformar barro em ouro. Tentativa essa que nunca deu certo, né? E quando a gente observa essas metáforas da evangelização como a busca da ovelha perdida, como a missão de sermos ovelhas no meio de lobos, né? Ovelhas enviadas ao matadouro. Quando a gente observa isso, talvez tenha um filme que seja para nós muito interessante, que é o filme do Mowgli, o Menino Lobo. E esse filme é bem interessante para quem já viu, porque o Mowgli é um ser humano, ele é um menino, e ele foi criado, né, por algum motivo ali, ele foi criado no meio de uma floresta. Tem até o último filme que vale a pena ser visto, é uma espécie de uma atualização do contexto, do cenário do Mowgli, né? E o Mowgli, então, ele se comporta como um lobo, ele se comunica com os lobos, ele vive como um lobo, ele talvez tenta competir com outros lobos, mas no final de tudo, o Mowgli não é um lobo, o Mowgli é um ser humano. Então, dentro desse conceito bíblico e talvez metafórico com o filme Mowgli, a gente consiga perceber que ovelha de Israel sempre é ovelha de Israel. Contudo, essa ovelha às vezes está travestida de lobo. Ela foi criada no meio de lobos, ela vive no meio de lobos, ela se comunica como um lobo, ela se comporta como um lobo, ela come feito um lobo, mas ela não é um lobo. E visivelmente, pelo dono da seara, Deus, ele olha para essa pessoa, esse indivíduo, como uma ovelha perdida. Então o filme Mowgli, juntamente com essa metáfora bíblica, aponta para nós não temos o desafio de, na evangelização, transformar alguém, tá? Mas sim anunciar a voz do bom pastor para que as ovelhas que estão ali perdidas, ela retorne ao braço do bom pastor, retorne à casa do bom pastor. Então, olhar para essa perspectiva é compreender que nós não somos levados à transformação no sentido de mudança daquilo que foi criado para outra coisa, mas sim no contexto de fazer com que as ovelhas perdidas de Israel elas possam de fato ouvir a voz de Deus, tá? Então, olhar para isso traz para a gente uma paz no sentido do cumprimento da vocação, porque nós não temos como distinguir quem é
ou quem deixa de ser ovelha perdida de Israel. Daí, o nosso desafio é levar o evangelho a todas as pessoas, espalhar a glória de Deus para todas as pessoas. E Atos 1:8, ele é nos dado como uma ordem de ir até os confins da terra. Mas a pergunta é, onde seriam os confins da terra? No atual contexto que a gente vive no nosso país, no nosso mundo, os confins da terra talvez estão em lugares que a gente não consegue alcançar. E o reverendo Ronaldo Lidório, um missiólogo, ele em um dos seus livros e também em algumas palestras, ele pontua de forma muito prática, talvez aqui alguns cenários mais difíceis a evangelização, tá? E olhando para o nosso cenário brasileiro, os povos menos evangelizados no nosso país, em primeiro lugar, ele afirma serem os indígenas, tá? Então ele vai dizer que há tribos ainda que não foram alcançados, não foram sequer descobertas, né? Ou algumas já foram descobertas, catalogadas, mas ainda não são permitidos a entrada nesse povoado, nesse lugar, nessa tribo. Em segundo lugar, também tem os povos que vivem na Amazônia, que são os povos ribeirinhos, tá? Onde há dificuldade de acesso, dificuldade de comunicação com esse pessoal, dificuldade de tecnologia. Então, nós temos em segundo lugar os povos ribeirinhos, onde nós temos várias missões da igreja voltado para o alcance desse povo. Em terceiro lugar, nós temos um grupo também, talvez pouco difundido no Brasil, no sentido de conhecimento, tá, a respeito desse grupo, mas são os ciganos, tá? Nós temos os ciganos como um grupo, como um povo de difícil acesso para a evangelização. Em quarto lugar, ainda, nós temos os quilombolas, os descendentes de escravos que residem nos quilombolas, também um povo de difícil acesso, com alta ênfase no misticismo, na idolatria, no olhar para a natureza como sendo uma residência de vários deuses. Então nós temos aí o desafio da evangelização nos quilombolas. Temos também as comunidades sertanejas nos rincões do nosso país. Você tem os imigrantes, aqueles que estão vindo de outros países para cá e serem evangelizados, talvez trabalhar a ideia da cultura para que eles possam compreender os desafios, não é, da adaptação, nós e eles, dessa adaptação cultural, e aí então apresentar o Evangelho de Jesus. Temos um outro grupo também, que é minoria, mas extremamente de difícil acesso para nós, que são os surdos, tá? Aqueles que têm deficiência auditiva. Tá? E eu estou usando aqui exatamente as expressões que Ronaldo Lidório utiliza. E esses irmãos com deficiência auditiva, essas pessoas, elas precisam ser alcançadas. E nós precisamos pensar, talvez, num contexto de acessibilidade dentro das nossas igrejas, para que essas pessoas consigam compreender a mensagem do Evangelho. E aí, nos centros urbanos, nós temos também dois grandes desafios que são para nós, que fazem essa matéria, talvez aqui de uma forma geral, desafios reais e, por vezes, não levados em consideração. Que nos grandes centros a gente tem os menos evangelizados, eles são os mais ricos dos ricos. Então, talvez seriam aquelas pessoas que estejam em condomínios de luxo, pessoas que estão inacessíveis, pessoas que nós não sabemos nem qual é o tipo de padrão de vida que essa pessoa usa, essa pessoa que sequer ela sabe o que é algum tipo de dificuldade ou necessidade, é uma pessoa que entra no seu condomínio de helicóptero e sai de helicóptero. Então você tem os mais ricos dos ricos. E
Pelo outro lado, você tem também os mais pobres dos pobres, como um gueto que precisa ser evangelizado. E dentro desse conceito de mais pobre dos pobres, talvez a gente conseguiria observar pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, pessoas que sobrevivem com um salário mínimo, talvez, dividido para 5, 6 pessoas, pessoas, inclusive, em lixões, que sobrevivem com menos de R$ 4 por semana. Então, nós temos essas dificuldades, né, de evangelização. Mas existem guetos ao nosso redor que carecem da nossa atenção também, tá? Que seriam as universidades, os universitários, né? Seriam os nossos vizinhos, vizinhos de condomínio, do prédio, amigos de trabalho, colegas de academia, a atendente da padaria, o meu amigo que eu encontro com ele sazonalmente, e aí a gente começa a conversar, a bater cabeça, se cumprimentar, pessoas que talvez a gente tenha o contato por mínimo. E então a gente amplia esse conceito da necessidade desses povos menos evangelizados no Brasil e nesses centros urbanos, e a gente entende então que os confins da terra talvez estejam muito mais próximos da gente do que longe. Quando a gente entende essa necessidade de evangelização, identificar esse público-alvo é saber o seguinte: olha, eu preciso evangelizar no lugar que a glória de Deus está ofuscada, no lugar que não existe a glória de Deus, como diz John Piper. E pensar dessa forma é entender que o nosso campo missionário está talvez muito mais perto da gente do que a gente poderia imaginar. Entender dessa forma é entender que onde eu estiver, ali eu tenho um público que precisa ser alcançado pelo Evangelho. E a gente tem, por outro lado, o desafio dessa matéria na evangelização prática, que é a evangelização de grupos. Por vezes, a evangelização ela é confundida com a ação social, tá? E evangelização e ação social são duas coisas completamente distintas que podem ser facilmente elas podem ser facilmente confundidas. Essa linha tênue que separa a evangelização da ação social, ela pode ser facilmente ultrapassada, tá? A gente tem que entender que a evangelização em grupos, ela de fato, ela é facilitada por projetos que podem ter uma abertura sim com a ação social. Talvez aí um grupo de leitura, um grupo de skatista, o futebol da terça-feira. Contudo, a finalidade ela não pode ser confundida com o meio. Então, qual é o meio pelo qual eu alcanço alguns grupos específicos? Talvez seja a ação social. Mas a ação social ela deve ser utilizada como um meio e não como um fim da igreja que pretende trabalhar a evangelização. A igreja pode ter projetos sociais sem nenhum problema, mas entendendo que a finalidade última não é a evangelização, e sim o cuidado com a demanda social, com a demanda do ser humano, com as necessidades. Mas a evangelização ela precisa preceder o pensamento da ação social e ir muito mais além do que a ação social. Então, na evangelização de grupos, você pode usar estratégias como ação social, mas a gente tem que deixar bem claro para não haver essa confusão. E é muito mais difícil um projeto de ação social, ou melhor, é muito mais fácil um projeto de ação social, como o evangelismo, ao longo do tempo ele ser confundido e tomar a diretriz principal. Isso é muito fácil, a gente consegue talvez perceber isso em várias situações. A gente vê Jesus fazendo várias vezes suas aulas, suas palestras, seus ensinos
através de parábolas, pregando. Então, qual é o processo que a gente observa natural da evangelização? O processo natural é através do anúncio, da pregação, da exposição da palavra do Senhor. Mas no contexto onde há efetiva cristandade, a evangelização em grupo talvez se torne cada vez mais difícil. Você separar um grupo sem ser pela ação social e conseguir evangelizar. Isso se torna cada vez mais difícil. Então, eu quero deixar claro aqui o seguinte: existem duas realidades que elas precisam ser observadas: ação social e evangelização. Mas eles não podem ser confundidos. Evangelização é evangelização. Ação social é ação social. E numa cidade cada vez mais pluralizada, nós temos que manter firme a metodologia para o evangelismo, para que a metodologia não seja o carro principal, o carro-chefe da nossa ação enquanto igreja. Então, é necessário a gente olhar, tá, para a evangelização e perceber que a gente pode atender grupos pontuais, tá, grupos específicos, mas hoje atender grupos específicos, às vezes a gente precisa desse braço de ação social. Tá? Outra coisa que a gente vai olhar dentro dessa percepção, a gente vai dividir essa aula em alguns vídeos, tá? É que se você tem uma evangelização de grupos, você também tem uma evangelização individual, uma evangelização de pessoas. E nesse momento a gente se encontra o que entendemos talvez como um desaguar no discipulado, tá? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a pré-evangelização e a evangelização de fato. Mas a gente precisa entender que a evangelização pessoal ela vai depender de aspectos do pré-evangelismo. Tá? Para que o evangelismo seja eficiente, esse evangelismo ele não tem que ser apenas anunciado. Olha, vamos fazer um evangelismo e a gente chega na pessoa, a pessoa dá atenção para a gente, a pessoa fala assim, olha, eu entendi a mensagem da cruz e quero viver segundo o Evangelho de Jesus. A pergunta é, e agora, né? Então, a evangelização, ela deve ter em mente um segundo estágio, sempre, tá? A evangelização a grupos ou a pessoas, ela não deve ser um evento da igreja, mas um meio pelo qual nós levamos a pessoa a uma segunda fase. E essa segunda fase é o discipulado, tá? Então, como é que a gente entende, basicamente, como um resumão, um fechamento, da missão? A gente entende a missão num círculo maior, tá? O evangelismo como parte desse ciclo maior e o afunilamento, que é o discipulado. Então, o que a gente percebe é que Jesus, na Sagrada Escritura, ele anunciava o Evangelho e algumas pessoas continuavam seguindo a Jesus. E Jesus ensinava, não apenas pregava no caminho, como Jesus também fazia ações que a gente poderia entender com os nomes modernos, como ações sociais, ele curava, ele alimentava, mas o foco nunca foi a comida ou a cura ou sequer os milagres, mas sim os ensinamentos acerca do reino de Deus, acerca de quem Jesus era. Então, a evangelização, ela precisa levar o evangelizado a uma nova fase da sua vida. E essa fase é se parecer com Jesus, tá? Existe uma máxima que diz pra gente o seguinte: pregue a palavra, se necessário use, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Então a gente vai ver que isso é um reducionismo, porque a evangelização ela se dá não apenas pelo testemunho, mas também sobre a prática da proclamação, tá?
Evangelismo vai além da confrontação do pecador de forma incisiva. Vai além de apresentar um mero folheto. Vai além de você ser educado ou pagar as suas contas em dia. Mas o evangelismo traz em si a urgência do reino em sua máxima excelência. Envolve orar com a pessoa, orar pela pessoa. E a proposta do evangelismo não é uma proposta fast food, não é uma proposta imediatista, não é uma proposta apenas pontual, mas ela vai além. Tá? Então é necessário a gente entrar nesse ambiente de evangelismo entendendo que ele não é um fim em si mesmo, mas ele é a abertura de uma porta para que o processo continue. Então não é somente chegar e falar assim, evangelizei 5 pessoas hoje. A pergunta é, e agora? Tá? Então, por muito tempo, a cristandade do século XX e para trás também praticou o evangelismo, onde sua proposta era uma proposta triunfalista. Possivelmente muitos de nós já ouvimos a seguinte expressão: quando todo mundo for evangelizado, Jesus volta. E é uma expressão antibíblica. A Bíblia nunca apontou isso para a gente. A gente vê no século XX o expoente que trabalhou esse conceito, que foi o grande evangelista, e ele tem o seu papel no legado evangélico brasileiro, que foi o evangelista Billy Graham. Billy Graham foi um exemplo claro disso. Ele enchia o Maracanã, pregava para a multidão, e a pergunta era, e depois, o que a gente vai fazer? E a proposta do evangelismo é anunciar e direcionar ao que se deve fazer. O evangelismo, ele não é solto, mas ele tem um engajamento. Então, a falácia de que quando o último ouvir a palavra do Senhor, Jesus vai voltar, se torna de fato uma narrativa antibíblica. Porque numa perspectiva bíblica, olhando para o Apocalipse, a volta de Jesus não está condicionada às pessoas ouvirem dele. Então o evangelismo não é para acelerar a volta de Jesus. O evangelismo é, voltando para a primeira aula, para que o conhecimento de Deus seja sobre a face da terra. Então, a evangelização pessoal, ela está atrelada mais a relacionamento pessoal do que algo virtual, tá? Porque a gente precisa entender o segundo passo, onde o alcançado não é um cliente, não é alguém que deu atenção a um produto na rua. Não é isso que Jesus nos ensina. Quando a gente vê o grande mandamento de Mateus 22, do 34 ao 40, e em Deuteronômio 6, do 1 ao 9, biblicamente o evangelismo vai ter características de discipulado, características que envolvem relacionamento, características que envolvem engajamento no reino de Deus, do que apenas um ato de comunicar Jesus de forma decorada, obrigatória e, por vezes, tímida. Tá? Então vai muito além de um evento, é um modo de vida, vai além de um dia a dia, é uma postura. Evangelismo deve ser intencional, tá bom? Então o evangelismo não é algo que a gente precisa gerar um programa na igreja. Evangelismo é algo que deve ser entendido como algo natural. Como que eu posso expressar as ações do evangelismo? Somente através de relacionamento? Eu diria que através de oportunidades. Por exemplo, você está em um ônibus e de repente sente uma pessoa do seu lado chorando e você consegue ter uma abertura com essa pessoa, só que você sabe que nunca mais vai ver essa pessoa. E você apresenta Jesus ali para ela naquele momento. Você não tem nenhum relacionamento, você não conhece essa pessoa e você apresenta Jesus, você ora com essa pessoa dentro do ônibus. E nunca mais você vê essa pessoa. Então, existe esse lado pontual, mas também, grande maioria de nós está envolvidos em nichos, trabalho, escola, faculdade, família, vizinhos. E aí as pessoas darão atenção a gente e a gente vai conseguir pregar o evangelho a partir de um relacionamento pré-fixado. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, no próximo vídeo, onde a gente vai olhar sobre
pré-evangelismo, evangelismo e a prática evangelística da igreja. Deus abençoe e fique comigo. A gente vai dar continuidade a esse projeto, esse trabalho, então a gente vai finalizar esse vídeo e daqui a pouco a gente estará iniciando outro.